Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma aula aqui do professor Marcelo. Nessa semana nós vamos trabalhar, lógico, né, 2 semanas seguidas. Então, na nossa sétima aula online, nós vamos dar início ao estudo sobre sistemas de equações lineares. Esse conteúdo é bem interessante porque uma primeira parte dele vocês já estudaram lá no seu ensino fundamental. Então, vamos lá ver o que seriam esses sistemas lineares que nós vamos trabalhar agora, esses sistemas de equações. Bom, o primeiro passo é trabalhar com sistemas lineares 2 por 2. O que seriam sistemas lineares 2 por 2? É aquele que trabalha com duas equações e com duas variáveis, ou seja, com duas letras, no caso aí é x e y. Então, ele é chamado de sistema porque tem mais de uma equação, certo? E são chamados de lineares porque as equações elas não têm expoente. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, x ao quadrado mais y igual a 1, isso aqui não é uma equação linear. Por que não é uma equação linear? Porque ela tem uma variável elevada ao quadrado, certo? Então, são sistemas, porque tem mais de uma equação, né? Sistema de equações lineares, e são lineares porque as variáveis, no caso x e y, elas não têm nenhum termo elevado ao quadrado, elevado ao cubo, ou seja, não tem uma potência. E outras são chamadas de equações porque tem um sinal de igual, ok? Então vamos lá. Para resolver o sistema de equações 2 por 2, existe 4 métodos. Eu vou revisar com vocês 2 métodos e depois vou revisar o terceiro com vocês, só para vocês relembrarem. O primeiro método que eu quero revisar com vocês chama-se método da adição. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho x mais y igual a 10 e 2x menos y igual a 2. O que é resolver um sistema? É encontrar o valor de x e y. Então, a primeira coisa, por um método de adição, o que a gente vai fazer? Verificar se as variáveis elas têm os mesmos valores. Então, aqui eu tenho um x, aqui eu tenho 2x, então não tem o mesmo valor. Mas aqui, ó, y, aqui eu tenho y, então eu tenho um y e um y, então tem o mesmo valor. O segundo passo é verificar se os sinais são diferentes, e eu sei que tem um sinal de mais e de menos, então esse sisteminha ele já está pronto para usar o método da adição. Como é que a gente faz o método da adição? Basta eu passar um traço aqui e somar as duas equações. Mas o método de adição só funciona se uma das variáveis, ou seja, o x ou y, se cancelar. Aí o método de adição vai funcionar. Nesse caso aqui vai, né? Porque eu tenho um mais y e um menos y, você corta. Então eu vou somar agora x mais 2x, vai dar 3x. E 10 mais 2, 12. Ok? Passo 3 dividindo, 12 dividido por 3, né? Vai dar 4. Ao encontrar o valor do x aqui, né, que é 4, agora fica fácil. Ó. Você escolhe uma das equações, no caso aqui eu vou escolher a primeira, né? Escolhi aqui a primeira equação. Vou substituir o valor que eu encontrei. Ó. Eu encontrei o valor do x, então vou substituir aqui, ó, 4 no lugar do x, repete o resto. E agora é só pegar o 4, que está positivo, passar para o outro lado o quê? Negativo. Então fica 10, tira 4, certo? Então o y vai dar 6. Pronto, então se eu fosse resolver a solução, né, do meu problema aqui, ó, é 4 e 6. Por que 4 e 6 nessa ordem? O primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Então a solução é 4 e 6, ok? Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Se eu pegar agora esse exemplo aqui e analisar a minha equação, eu quero usar o método da adição. Pessoal, o método da adição aqui não dá para fazer, ó, porque não posso cortar o x com o x, porque aqui é 2x e aqui é x, certo? Então são valores diferentes. E aqui é y, 1y e aqui é 3y, são valores diferentes. Então o que eu vou fazer? Vou observar qual deles tem sinais diferentes. Bom, aqui eu sei que é positivo e aqui é positivo, então o x tem sinais iguais. O y tem sinais diferentes, então ele já vai me ajudar. Professor, e se todos eles tivessem sinais iguais? Aí eu ia multiplicar por menos 1, uma das equações, para que ela fique com sinal diferente. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar uma das equações de modo que o y fiquem iguais. Os dois y ficam iguais. Bom, se aqui é 3y, como é que eu faço para aparecer um 3 aqui? Para aparecer um 3 na primeira equação? Basta eu fazer o quê? Multiplicar a primeira equação por 3. Bom, e se aqui fosse negativo e aqui negativo, eu teria que multiplicar por menos 3 para você trocar os sinais, tá? Mas não é o caso. Então, vamos repetir e multiplicar toda essa equação por 3. Ó, se eu multiplico 2 por 3, vai dar 6. Se eu multiplicar o y por 3, vai dar 3y. E se eu multiplicar o 7, né, por 3, vai dar 21.
ok? Bom, feito isso, agora eu tenho uma nova equação. Agora observe, eu tenho os y iguais e com sinais diferentes. Agora dá para fazer o método da adição. Vamos lá, ó, passa um traço, corta o que é igual, né? Ó, 3y e menos 3y cancela. O que sobrou? Sobrou 6 mais x, então vai dar 7x, 21 menos 14, vai dar 7. Passa o 7 dividindo, então o meu x vai dar 1. De novo, ó, escolhe uma das equações, qualquer uma. Ó, estou escolhendo essa primeira aqui, ó, essa equação aqui, e vou substituir o valor que eu achei. No caso aqui eu encontrei o valor de quem? Do x. Então vai ficar 2 vezes 1 mais y. 2 vezes 1 eu sei que é 2, aí passa esse 2 para o outro lado. Tá positivo, ele vai negativo. Subtrai, né? Então cheguei à conclusão que o y vale 5. Então a solução aqui, ó, do meu problema é 1 e 5. É um par ordenado, ó, o valor de x e o valor de y. Ok? Bem tranquilo de fazer. Bom, vamos agora para outro método. Esse aqui é o chamado de método da substituição. Olha só como é que funciona. Eu tenho esse exemplo aqui para começar. Ó. O método da substituição ele é bem parecido com o da adição, só que você não vai somar as duas equações. Você vai isolar uma das variáveis em qualquer uma das equações. Então, eu vou escolher uma das equações. Por exemplo, eu escolhi a primeira. Você pode escolher qualquer uma. Agora eu vou escolher uma das letras para me isolar, ou x ou y. No caso aqui eu escolhi o y, então eu passei o x que está positivo para o outro lado. Então o x vai negativo. Pronto, ó. Eu sei agora ó, que o meu y ele é igual a 3 menos x. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a próxima equação, né, que é essa aqui de baixo, e vou substituir o valor do y. Aqui não é mais y, então no lugar do mais y eu estou substituindo o valor dele. Qual é o valor do y? 3 menos x. Só substituir e repetir o resto. Agora eu posso juntar. Ó. 2x menos x vai dar x. E esse 3 que está positivo, ele vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Então 5 tira 3 vai dar 2. Pronto. Eu encontrei aqui o valor do x. Agora eu faço o quê? Substituo o x aqui nessa equação, né? No lugar do x eu vou colocar o 2, né, que eu encontrei, e faz as continhas. 3 tira 2 vai dar y igual a 1. Pronto, ó, achei a solução. A solução é o quê? 2 e 1. 2 para x e 1 para y. Tá? Essa aí é a solução da nossa equação. Certinho? Vamos para o próximo. Bom, o próximo, que é o que eu recomendo, é chamado de método da matriz. Como nós estamos estudando matrizes, eu recomendo vocês sempre usar esse método. Por que, professor, sempre usar esse método? Porque quando o sistema trabalhar com fração, você não vai precisar mexer com o MMC, que é aquela parte de você tirar o mínimo múltiplo comum. Usando o método da matriz, sempre vai dar certo e você vai trabalhar com fração sem nenhuma dificuldade. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá, vamos revisar isso aqui. Primeiro exemplo, tem essa equaçãozinha aqui, esse sisteminha. A primeira coisa que eu tenho que fazer é montar uma matriz, né, somente dos coeficientes das variáveis. Vamos ver o que é isso? Coeficiente das variáveis é o seguinte. Qual é o número que está próximo do x aqui quando não tem? É 1. Então, eu vou colocar esse 1 aqui. Ó. Quem está próximo do x aqui? É o menos 2. Coloquei o menos 2 aqui. Quem está próximo do y aqui? Mais 2. Está aqui, mais 2 positivo. E quem é que está próximo desse y quando não tem? É 1. Então, por isso que eu coloquei ó, menos 1. Então, você vai montar uma matriz dos números que estão próximo das letras, que são chamados de coeficientes. Só isso. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular uma determinante. Vamos ver se vocês lembram como é que calcula a determinante? Ó, matriz 2 por 2. Então, olha só. Isso aqui é chamado de regra de Cramer, tá? Quem quiser pesquisar aí para saber mais alguma coisa sobre isso. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, multiplica essa diagonal. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Agora, multiplica essa outra diagonal. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mas como vai para a esquerda, lembra? Eu troco o sinal. Em vez de eu colocar menos 4, eu vou colocar mais 4. Ok? E assim eu vou montar minha determinante. Essa determinante eu chamo de determinante principal, que é o somar, né? Esse valor com esse. Então, 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. É chamado de DET-P, ou seja, determinante principal. Bom, esse é o primeiro passo. Agora sim, vamos encontrar o valor de x e y. Como é que encontra? Você vai pegar a mesma matriz e vai fazer o seguinte, ó. Essa aqui eu vou chamar matriz x. Eu quero encontrar o valor do x, então eu vou fazer o seguinte, ó.
Qual dessas colunas aqui da primeira matriz representa a coluna x? Essa aqui é a coluna x e essa aqui é a coluna y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a coluna x, que é o que eu quero descobrir, e vou colocar as respostas das equações. Ó. Quais são as respostas das equações? É 7 e menos 8. Então, eu estou tirando 1 e o menos 2 e colocando 7 e menos 8. E a coluna y? A coluna y, eu vou repetir ela do mesmo jeito, ó, 2 e menos 1. Ok? Então, olha só, eu quero o valor do x, eu tiro a coluna do x e coloco as respostas das equações. É isso que a gente vai fazer, ok? E agora é só calcular normal. Ó. Multiplica para essa diagonal, vai ficar 7 vezes menos 1, vai dar menos 7. E vou multiplicar essa de a outra diagonal. 2 vezes menos 8 dá menos 16, mas como é para a esquerda, fica mais 16, ok? E agora eu vou calcular o que eu chamo de det de x. Ó. Det de x, é só juntar, né? Essas duas respostas. 16 com menos 7 vai dar 9, certo? Bom, o que acontece aqui? Deu 9, né? Então agora o que a gente faz? A gente acha o valor do x. Como é que encontra o valor do x, professor? O valor do x é encontrado sempre assim, ó. Eu vou pegar o det do x e vou dividir pelo det principal. Só isso. Então, vamos lá. Ó. Calculei o det principal, calculei o det de x, e agora o valor do x vai ser a divisão do valor do det de x pelo valor do det principal. Então, quem é o valor do det de x? É 9. E o valor do det principal é 3. É só dividir. Dividir 9 por 3 vai dar 3. Pessoal, e se não der para dividir? Aí você não precisa, deixa em forma de fração. Então, cheguei à resposta. Ó. Minha resposta aqui ó, é 3. Ok? E agora, professor, para mim achar o y? Bom, para achar o y, você pode substituir o 3 em qualquer uma das equações e achar o y. Ou fazer a mesma coisa. Ó. A gente vai calcular aqui ó, o que nós chamamos de det de y. Certo? O que aconteceu aqui agora? Eu vou pegar a minha equação, minha matriz principal. Vou deixar aqui ó, a coluna do x. Como eu quero encontrar o y, eu vou cortar aqui ó, tudo que é do y, que é o 2 e o menos 1, e colocar a resposta, ó, 7 e menos 8. Então, o x aqui, ó, eu repeti, e esse aqui, ó, são as respostas das equações, ó. Então, o que eu quero saber, eu troco a coluna. E agora é só calcular determinante normal. Para a direita, dá 1 vezes menos 8, dá menos 8. Para a esquerda, dá 7 vezes menos 2, dá menos 14. Aí troca o sinal, fica mais 14. Agora vamos chamar isso aí de det de y. Então, det de y é só juntar os dois números, né? 14 e 8. Juntou, deu 6. Então, qual é o valor do y? De novo, ó, o valor do y é igualzinho aqui o valor do x. Ó. Eu vou dividir o det do y pelo det principal. Tá vendo que é importante demais esse det principal? Então, olha só. Quem vai ser o det de y é o 6. E o det principal, 3. Então, na hora que eu divido, ó, vai dar 2. Pronto. A solução do meu problema, né? A solução ó, é 3,2. 3 para x, 2 para y, ok? Bom, é assim que a gente faz pelo regra de Cram. Existem alguns exercícios que vai pedir para você fazer o seguinte, ó, confirmar se a resposta é verdadeira. Então, veja esse exemplo. Eu quero saber se a solução desse sistema é verdadeira. A solução é 1 e 2. Eu estou afirmando, a solução é 1 e 2. Significa o quê? Que 1 seria o valor do x e o 2 é o valor do y. A pergunta é, isso é verdadeiro ou é falso? Para mim descobrir, basta eu substituir os valores de x e y e essa igualdade nas duas equações tem que ser verdadeira. Então vamos lá, primeira equação, 2x e 5y, vamos substituir. O x é 1 e o y é 2. Fazendo continha, ó, 2 e aqui 12 vezes 5, 10. Conclusão, 12 igual a 12. Então, para essa equação, essa solução é verdadeira. Mas para ser solução do sistema todo, tem que ser verdadeira para as duas equações. Então, vamos para outra. Ó. Essa equação aqui agora. Qual é o valor do x? É 1. E o valor do y é 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 é igual a 1? Sim. Então, ou seja, isso aqui é verdadeiro, a solução desse sistema. Ok? Aí você deve pensar assim, ah, professor, é fácil, né? É só a matriz 2 por 2, é só você assistir o vídeo várias vezes que você vai conseguir entender melhor. Mas nós temos esse próximo exemplo aqui,
que envolve uma matriz maior, uma matriz 3 por 3. Então vamos prestar atenção aqui, isso aqui é um exercício de vestibular. Eu estou dizendo o seguinte, que o x é o valor do A, o y é o valor do B e o z é o valor do C. Aí ele pede para você calcular quanto que é ABC. ABC é o mesmo que eu fazer A vezes B vezes C, ou x vezes y vezes z. Por quê? Porque essas letras eles estão dizendo aqui que elas são o quê? Iguais. Então, qual é o objetivo do exercício? Encontrar x, y e z e depois multiplicar e ver qual das alternativas é a correta. E aí o meu sistema está aqui, ó. O meu sistema tem x, tem y e tem z, ou seja, ele tem três variáveis, né? Então a minha matriz não é mais 2 por 2. Eu vou ter que fazer agora uma matriz 3 por 3. Então vamos ver como é que a gente faz isso rapidinho? Primeira coisa, eu tenho aqui a minha equação, que é essa aqui, ó. E aqui eu tenho, na primeira equação, eu tenho o valor do x, do y, eu não tenho o z. Eu não tenho o z, ok? Na segunda equação, eu tenho o x, eu não tenho o y e eu tenho o z. Agora eu não tenho o y, certo? É essa equação aqui, ó, ela está faltando o y. E aqui eu não tenho x, eu tenho o y e eu tenho o z. Então, na hora de montar a matriz principal, olha só, essa aqui é chamada de matriz principal. O que eu tenho aqui? Quais são os valores de x? Aqui é 1 e aqui eu não tenho. Quando não tem, eu coloco o quê? 0. Por isso ficou 1 e 0. Ok? O y, o primeiro aqui é 1, então fica menos 1. Tá aqui, ó. Depois, o do meio eu não tenho, então é 0, certo? Então, essa aqui é a coluna x e essa aqui é a coluna y. E aqui embaixo é 1, ó. Então, 1y, beleza? E aqui em cima, ó, a coluna z, a primeira eu não tenho o valor do z. Então, eu coloco 0, o z aqui vale 1, tá aqui no meio, e o último aqui é 4, tá aqui. Pronto. Essa é uma matriz 3 por 3. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, junto com vocês, ó. Eu vou calcular a determinante, porque eu tenho que encontrar o valor de x, y e z. Então, usando o método da matriz, então vamos lá. Eu vou usar esse método aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Ó. Vou repetir essa coluna e essa, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. 1, 1 e 0, né? Menos 1, 0 e 1. Estou repetindo essas duas colunas aqui. Chama método de Sarros, né? Que a gente viu na aula passada. Agora, vamos lá. Vamos multiplicar as colunas de 3 em 3. Lembra? Vamos multiplicar as colunas de 3 em 3. Então, se eu vou multiplicar aqui, aqui vai ser 1 vezes 0 vezes 4. Dá 0. Agora aqui, ó, menos 1 vezes 1 vezes 0, vai dar 0. 0 vezes 1 vezes 1, vai dar 0. Então, tudo que eu multipliquei para a direita deu 0. Agora, eu vou multiplicar de 3 em 3 para a esquerda. Ó. 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Aí, para a esquerda fica menos 1. E aqui fica menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 4 dá menos 4. Aí, eu troco o sinal, fica 4. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu det principal vai ser menos 1 mais 4, que vai dar 3. Esse é meu det principal, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vou encontrar agora o valor do x. Essa aqui eu vou chamar de x. Eu quero encontrar o valor do x. Qual é a coluna que representa o x? Não é a primeira? Essa é a coluna x, essa é a coluna y e essa é a coluna z. Então, eu vou tirar a coluna x e vou colocar as respostas. Ó. Essas são as respostas. Então, observe. 3, 4 e 10 é a coluna x. E a coluna y e z eu repeti. Repeti a coluna y e a coluna z. Ok? Bom, então o que a gente tem agora? Uma matriz, que eu vou chamar de det de x. Então, vamos calcular? Vou repetir aqui, ó, o 3, o 4 e o 10, que é a primeira coluna. Vou repetir a segunda, né? E agora eu vou multiplicar de 3 em 3, tá? Então, ó, 3 vezes 0 vezes 4 vai dar 0. Menos 1 vezes 1 vezes 10 vai dar menos 10. E 0 vezes 4 vezes 1 vai dar 0. Agora para cá, ó, 0 vezes 0 vezes 10 vai dar 0. 3 vezes 1 vezes 1 vai dar 3. Como é para a esquerda, fica menos 3. E menos 1 vezes 4 dá menos 4. E 4 vezes 4 dá menos 16. Como é para a esquerda, troca o sinal. Não esquece, ó, vai dar mais 16. Então, aqui
vai ter o quê? O meu det de x. Então, quem é o det de x? É o menos 3 mais 16 menos 10. Então, menos 3 com menos 10 dá menos 13. Para 16, ó, 13, 14, 15, 16. Falta 3. Pronto. Então, meu det de x é 3. Então, como é que é o valor do x, então? X vai ser o det de x dividido pelo det principal. Quem é o det de x? 3. Quem é o det principal? 3. Então, na hora que eu divido, x vale quanto? Vale 1. Ok? Já encontrei a resposta para o valor do x. Ó. X é igual a 1. Vamos para o próximo. O próximo é o y. Então, vamos analisar aqui. Ó. Esse aqui é o y. Vou passar um tracinho aqui só para não misturar. O próximo aqui é o y. Deixa eu mudar de cor. Vamos chamar de verde. Então, no y, o que acontece? A coluna x eu vou manter, né? Coluna x eu mantive. O y é menos 1, 0 e 1. Tá aqui, ó. Essa aqui é a coluna y. O que vai acontecer? Eu tirei a coluna do meio e coloquei as respostas. Ó, 3, 4 e 10. E repeti a coluna z. E agora eu vou calcular a matriz de novo. Ó. Então, aqui é 1, 1 e 0. Vou repetir a primeira coluna. Vou repetir aqui a do meio. E agora vamos multiplicar. Ó, 3 em 3. Ó. 4 vezes 4 vezes 1 dá 16. 3 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 vezes 10 vai dar 0. Ok. Para cá, ó, 0 vezes 4 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 10. Dá 10 positivo, fica 10 negativo. E aqui, 3 vezes 1 vezes 4. 3 vezes 4, 12 positivo, fica 12 negativo. Certo? E agora a gente calcula aqui, ó, o det de y é menos 10, menos 12, mais 16. Vamos somar aqui os negativos, ó, 10 com 12 dá menos 22. Devo menos 22, tenho 16, fica menos 6. Esse aqui é a resposta. Então, como é que eu acho o valor do y? Eu vou pegar o det de y e dividir pelo det principal. Quem é o det de y? Menos 6. E quem é o det principal? 3, está aqui, ó. Então, dividindo, ó, menos 6 dividido para 3 vai dar menos 2. Pronto. Y é igual a menos 2. Ok? Bom, e assim a gente vai fazer para o próximo. Vamos trocar de cor aqui de novo para não ficar muito bagunçado. Vamos colocar aqui uma cor azul mesmo. Aqui, ó, vamos lá, vou achar o valor do z. Quem quiser fazer assim, né? Quem não quiser já pode substituir lá, ó, que você já encontra as outras que você está procurando. Então, esse aqui é o valor do z. O que acontece aqui? Eu vou deixar a coluna x, vou deixar a coluna y, e a coluna z eu estou substituindo por 3, 4 e 10, que é as respostas, ó, das equações, certo? Ok, agora aqui é só repetir, ó, 1, 1 e 0, e aqui, menos 1, 0 e 1. Então, multiplica, ó. 1 vezes 0 vezes 10 dá 0. Menos 1 vezes 4 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vezes 1 vai dar 3. Pronto. Para cá, ó, 3 vezes 0 vezes 0. Quando eu multiplico esses 3 vai dar 0. 1 vezes 4 vezes 1. Então, aqui vai dar 4. Para a esquerda fica menos 4. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 10 dá menos 10. Como é para a esquerda, fica mais 10. Então, pronto, ó, det de z vai ser menos 4 mais 10 mais 3, certo? Então, 10 mais 3 é 13, tira menos 4, fica 9. Fica 9. Então, essa é a resposta. Então, o que vai acontecer aqui? Det, o z vai ser o det de z dividido pelo det principal. Então, o det de z é quem? 9. E o det principal? 3. Então, quanto que vai valer meu z? 9 dividido para 3, que vai dar 3. Pronto. A solução é, né, no caso, 1, depois menos 2 e depois 3. O que ele quer saber? O que é ABC? Ou seja, o A vale x, o B vale y, o C vale z. Então, o que é x vezes y vezes z? Então, só substituir. Quem é o x? 1. Quem é o z?
menos 2. Quem é o z? 3. Vamos multiplicar? 1 vezes menos 2 dá menos 2, e menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, a resposta certa é a letra C, ok? É assim que a gente vai fazer nesses exercícios. Faz com calma que vai dar tudo certo. Bom, último exemplo é esse aqui, ó. O termo ordenado K5, ó, observe, K, 5, K menos 3. É uma solução dessa equação aqui, ó, certo? Determine o valor do K. Bom, para você fazer isso aqui é bem facinho, ó. Por quê? Porque quando eu separo as coisas com vírgula, significa o quê? Que o primeiro valor é o valor do x, o 5, né, é o valor do y, e o restante aqui, ó, k menos 3, é o valor do z. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a equação que o exercício me deu e substituir no lugar do x, y e z esses valores que eu encontrei, né, como solução. Ele não está dizendo que é solução. Se é solução, na hora que eu substituir esses valores na equação, tem que dar 13. Aí eu encontro o valor do k. Então, olha só. 2 vezes x, o x vale o quê? K. 5 vezes y, o y vale o quê? 5. Tá aqui, ó. E z é k menos 3. Então, eu substituir aqui, ó, k menos 3. Então, vai ficar, para fazer continha, ó, 2k. 5 vezes 5 dá o quê? 25. K menos 3, vou só repetir. E agora eu vou juntar os k. 2k com mais k dá 3k, certo? Aí vai ficar menos... deixa eu ver aqui. Menos 25 com menos 3 dá menos 28. Deixa eu já consertar aqui, ó. Tem um 2 aqui que eu esqueci de colocar. Dá menos 28, certo? 25 com menos 3, menos 28. Aí passa esse 28 para o outro lado, tá? Então, aqui vai passar 28. Né? Fiz errado aqui. Então, vai ficar, então, 13 mais 28. Vamos ver quanto vai dar? 13 mais 28 dá 30, 38, 41. Então, aqui é 41. Pronto. Fica 41 sobre 3, ok? Então, aqui eu só errei aqui, ó, porque aqui é 25, né? Aí eu coloquei como se fosse 5, só 5, e é 25, então foi o erro meu, tá? Então aqui, deixa eu voltar aqui e fazer as coisas certas, então. Aqui até aqui tá certo, então aqui vai ficar assim, ó, resposta. Vai ficar assim, ó, 2k menos, opa, 2k não, né? 2k mais k, 3k. Menos 28, que é igual a 13. Aí passo o 28 para o outro lado, então 3k é igual a 13 mais 28. 3k é igual a 41. 38, 41. Então, qual é o valor do k? É 41 dividido para 3. Esse é o valor do k. E é assim que a gente deve fazer os exercícios, ok? Então, esse é o valor do k. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê então no próximo encontro. Um abraço.